Hoje a gente vai preparar as notas de projeto e outras simbologias para ganhar agilidade na hora de montar as pranchas. Quer aprender? Fica com o vídeo. Por que esse vídeo se resume a salvar elementos que você deve inserir no layout? Porque os elementos que você insere no layout, eles não precisam ser escalados. No layout a gente sempre trabalha na escala 1 para 1. Já os elementos do model, geralmente precisam ser escalados. Eles precisam de uma certa inteligência do software para que você não fique sofrendo em ter que criar centenas de elementos em diferentes escalas ou toda vez que você for inserir um elemento, você ter que escalar. No último vídeo, nós importamos um DWG com esses elementos e agora nós vamos salvar de uma maneira prática para inserir no layout em qualquer projeto. Mas antes de salvar, vamos conferir se o que está aqui está no layer correto, se as propriedades estão ok e por aí vai. Então cliquei na nota, já vi que o layer está no default, eu posso pegar o conta-gotas do layer, ou melhor, a gente pode tentar pegar o conta-gotas geral aqui embaixo e ir lá no fichário e puxar as propriedades do nosso texto Arial. Talvez, não sei se isso aqui foi a melhor opção, porque quando a gente fez isso, a gente perdeu o sublinhado desse texto, notas e observações. Mas é fácil colocar de volta, é só entrar no texto, selecionar o que a gente quer sublinhar e depois clicar ali na opção de sublinhar e confirmar em OK. Antes de corrigir as propriedades, eu vou diminuir a caixa de texto também. Então eu clico no texto, aparece essa caixa em volta dele, dou um clique simples aqui no canto inferior direito e diminuo um pouco para a esquerda. Bom, nós vamos salvar o símbolo provisório ao lado também. Então eu vou arrumar o layer dele, vou trocar para o layer blocos. E depois, antes de salvar, eu vou unir isso aqui em um bloco. Qual a vantagem de unir em um grupo de elementos antes de salvar? Se eu precisar mover ele, eu não preciso me preocupar em ter que selecionar todas as linhas e todos os textos juntos. Qualquer lugar que eu clicar, eu vou conseguir mover tudo junto. Então venho aqui na ferramenta Grupo de Elementos, seleciono os elementos que eu quero agrupar e ele me pergunta se eu quero dar um nome para esse grupo. Se eu não quiser dar nenhum nome, não tem problema, é só confirmar em Enter. Se eu quiser dar um nome, é só escrever o nome e confirmar em Enter. Pronto, agora sim nós vamos salvar os elementos aqui na biblioteca do software. Eu recomendo você salvar dentro de escritório, porque assim os outros usuários vão ter acesso também. E aqui você pode criar suas próprias pastas, tá? Você pode organizar com suas próprias pastas clicando no botão Novo Grupo. No meu caso, já tem uma pasta chamada Notas, eu vou utilizar ela. E para inserir um elemento dentro aqui dessa pasta, é só você vir aqui e inserir elemento. A gente vai inserir o tipo símbolo. O símbolo é o elemento mais básico, ele não tem inteligência, não tem capacidade de se autoescalar, por isso nós vamos salvar a nota com ele. Aí o software pede para que eu selecione os elementos, vou selecionar a nota. Se tiver alguma linha, alguma simbologia, você pode selecionar tudo junto, não tem problema nenhum. Depois, definir o ponto de inserção. E aí ele me pergunta se eu quero um símbolo inteligente ou um símbolo não inteligente. Tem uma breve explicação aqui do que é o símbolo inteligente. É um elemento que interage com a direção dos elementos arquitetônicos. Não é o nosso caso na engenharia. Então nós marcamos símbolo não inteligente. E por fim, nós vamos dar aqui um nome do que nós estamos salvando. Eu vou chamar de nota inicial. Pronto, está salvo. Pode salvar também o nosso grupo de elementos do carimbo provisório. Então, inserir elemento, depois você vai selecionar o grupo, depois vai dar o ponto de inserção, símbolo não inteligente e o nome. Perfeito, mas tem uma coisa errada. A escala provavelmente deve estar errada. A gente não colocou aqui na escala 1 para 1, que vai ser utilizada lá no layout. Vamos lá para o layout e aí a gente vê se está certo, se está errado e corrige. Então, vem para o grupo de ferramentas do editor de layout. Primeira questão importante, por que eu salvei na biblioteca e não no fichário? Porque aqui no layout não aparece a aba fichário, então só nos resta a biblioteca, ok? Para trazer a nota para cá, para testar, é só você arrastar da biblioteca para a tela ou você dar um duplo clique aqui dentro da biblioteca. Depois, mais um clique para posicionar ele na tela. Repara que ele está bem grande, está fora de escala, então o que a gente pode fazer para resolver? Uma maneira era usar a função escalar texto, e aí você usaria o fator 0.1, ou nesse caso, como todos os textos têm a altura fixa de 2 centímetros, nós poderíamos clicar
e mudar aqui na janela de propriedades a altura para 2. Feito isso, você pode vir aqui na biblioteca e pedir para sobrescrever, para substituir aquele que você salvou já errado. Então passa o mouse por cima, vai aparecer esse lápis aqui no canto superior direito do símbolo e você escolhe a opção substituir, sim, e aí é só seguir os passos que ele te pede na barra de tarefa. Selecionar os elementos, depois ele vai te pedir o ponto base, depois vai perguntar se é o símbolo inteligente ou não inteligente, e feito, foi substituído. Provavelmente o carimbo do provisório também deve estar errado, ele deve precisar ser escalado, e aí eu vou te ensinar uma maneira diferente. Ao arrastar o símbolo aqui para a tela, repara que aparece essa janelinha e tem um botão chamado ESC, de escalar, clica nele. E aí na linha de comandos ele vai te pedir um fator de escala para x, vou digitar 0.01 e dar um Enter, depois ele pede para y e talvez ele vai te pedir para z também. É só sair confirmando com Enter depois de digitar o primeiro. Confirmados os 3 fatores, aí sim você pode posicionar ele na tela. O texto continua grande ainda porque o scale do texto é um scale diferente, é um scale separado. A gente pode dar um duplo clique nesse texto e alterar ele, mesmo ele estando dentro de um bloco, a gente consegue editar os elementos individualmente, sem precisar explodir, ou a gente pode usar a função escalar texto. Eu vou fazer pela função escalar texto só para você ver como funciona, ok? Então clico no escalar texto, seleciono o texto e dá o fator de 0.1 e Enter. Pronto, agora é só você substituir ele lá na biblioteca também. Bom, o vídeo poderia encerrar por aqui, mas se você quiser aprender algo a mais, algo diferente, eu vou te ensinar a salvar essa mesma nota, só que de uma outra maneira. A nota que nós salvamos aqui é uma entidade de texto do software, o que já é bem legal, porque na versão 23 os textos têm essa caixa que você pode diminuir ou aumentar e ele vai quebrando as linhas automaticamente. Mas tem uma outra maneira também que é interessante para as notas. Eu vou abrir esse texto, dar um Ctrl+C nele, ok, para copiar todo o conteúdo do texto. Tem uma outra entidade que poucas pessoas sabem. Essa entidade também existe no AutoCAD. E eu acho muito interessante para as notas. Eu vou ensinar só para quem ficou no vídeo até aqui. Então tem uma entidade no software que não é exatamente um texto, é um arquivo Word. Você já vai entender. Mas você precisa ter o Word instalado no seu computador. Vem aqui em Inserir e depois Objeto. Nessa lista você vai procurar por Microsoft Word Document. Aproveita e já repara que tem na lista aqui Excel, PowerPoint. Então já dá para ter uma ideia que serve para outros tipos de arquivo também. Depois você vai precisar posicionar aqui um ponto na tela e assim que você posicionar, ele vai abrir o Word. Eu já havia dado o Ctrl+C no texto da nota, então agora eu vou dar o Ctrl+V para colar o texto aqui e fechar o Word. Repara que assim que eu fechei, aparece já escrito exatamente o que estava escrito lá no Word e você pode salvar isso aqui como uma nota na sua biblioteca também. Eu acho interessante, principalmente para as notas, porque aqui você tem a enumeração no Word, né? Você pode contar com os recursos de enumeração do Word. Se você quiser editar, é só você dar um duplo clique, o Word abre novamente e aí você edita. Então, quais são as vantagens disso aqui? Primeiro, a enumeração dos itens, como eu já falei, é muito mais fácil pelo Word. E qual que é a desvantagem? Tá? Isso aqui ele vai como um objeto, uma entidade de OLE para o DWG. Não sei se todos conhecem, mas OLE do AutoCAD funciona exatamente igual a isso aqui no Plan. Você dá um duplo clique, ele abre o Word e você edita por lá. Lembrando que você pode usar para tabelas Excel também, PowerPoint e por aí vai. Então, para esse vídeo, salve as suas principais notas e salve as suas principais simbologias que você costuma utilizar diretamente no layout. Mas é isso, um forte abraço e até a próxima.